Meus irmãos, nós vamos dar sequência à evolução da consciência humana. E nós estamos falando sobre o amor e o que nos atrapalha de amar. Por que as pessoas não conseguem verdadeiramente amar umas às outras? Porque elas fazem coisas ruins, elas enganam, mentem, logram e às vezes até violência. Então tudo isso é a falta do amor, é porque as pessoas não aprenderam a amar. E hoje nós vamos falar de um importante assunto que atrapalha bastante o amor das pessoas, que é a mágoa. Eu fiz uma definição aqui sobre a mágoa e vou ler para vocês. A mágoa é um sentimento negativo de intensidade variável, maior ou menor, que a pessoa sente por outra pessoa ou outras pessoas, ou de um certo grupo de pessoas, ou até do trabalho, do lar, do colégio, de colegas, ou de situações que provocaram frustração, decepção, perdas, tristezas ou ameaçam a estabilidade funcional e emocional daquele que sente. Então, a mágoa é uma coisa que a pessoa sente, é um sentimento. E assim, a mágoa, para que a pessoa fique magoada com alguém, vai depender de um estímulo. A pessoa vai fazer alguma coisa que aquele outro não vai gostar. Ou vai se frustrar, ou vai se decepcionar, ou vai ficar justamente magoado porque as pessoas às vezes falam coisas ou debocham dos outros, que são os estímulos, aonde desfazem às vezes da pessoa, das suas qualidades ou das suas capacidades, e a pessoa vai ficando chateada com aquilo. E, persistindo o estímulo, a pessoa pode ficar com a mágoa. E muitas pessoas não conseguem se livrar da mágoa. E é claro que assim também tem a sensibilidade, de quem, digamos, magoa ou ofende o outro. Então nós temos aqui o perfil do magoador e do magoado, Então, geralmente assim, o magoador, ele tem um perfil que a gente pode observar na pessoa, como ele funciona, que ele geralmente é uma pessoa que é afastada da luz, não costuma ter noção da luz, do amor, da verdade, da justiça. E aí a pessoa geralmente ela é mais arrogante, ela é mais intolerante, não é acostumada a ter compaixão pelos outros, nem muita consideração, às vezes nem respeito, embora muitas dessas pessoas possam ocupar cargos importantes, e mesmo em seus cargos, eles com aqueles subalternos, eles expressam coisas que vão magoando. É muito comum, a gente no consultório recebe as pessoas aonde eles estão magoados com um colega do trabalho, ou estão magoados com um amigo, com alguém, ou um grupo. Outros se sentem perseguidos porque a pessoa está sempre desprezando, menosprezando a pessoa. Então, a pessoa vai ficando numa situação ruim, e aquela questão, o sentimento negativo que vai pegando, vai depender de cada um. Então, o magoador, ele tem um perfil. É só você observar e você já saber. E daí, como lidar com isso para que você não, digamos assim, carregue a mágoa das pessoas. Que você aprenda a passar por elas sem carregar consigo.
Agora, por outro lado, tem o perfil do magoado, porque tem pessoas que são muito sensíveis e qualquer coisinha já magoa a pessoa. E assim, aos olhos de quem está olhando, pode parecer uma frescura, uma bobagem. Mas os olhos de quem sente, não é. É importante como qualquer assunto que é importante para você, é importante para a pessoa, por causa da sensibilidade que ela precisa melhorar. Então, são pessoas que valorizam excessivamente uma palavra ou uma ofensa que às vezes não tem grande significado, mas a pessoa bota um tremendo significado em cima. E daí, o magoado geralmente é uma pessoa que não perdoa os outros. Ele carrega a mágoa porque ele não perdoa, né? E ele procura achar um jeito de se vingar. Ele vai procurando um jeito de achar uma forma dele, né, devolver aquela ofensa, aquela coisa que está magoando ele. E a pessoa que tem esse perfil do magoado, ele é uma pessoa que vive atormentado, não consegue ter paz no seu espírito, na sua vida. E assim, muitos encaram um papel de vítima, são vítimas da sociedade, são vítimas dos outros, mas em verdade são pessoas que não sabem lidar com os estímulos. E aí então eles vão se sentindo vítimas. E muitas vezes a pessoa, né, também provoca, né? O cara, o provocador, né? Ele provoca e faz de conta que não fez nada. Ah, mas eu não fiz nada. E aí aquele outro fica com mais raiva ainda, porque os outros não viram o que ele fez. Só aquele que recebe que vê. Aí então ele não consegue expressar, né, a sua mágoa porque os outros não estão interessados. E a pessoa que carrega as mágoas, ela vive atrapalhada, vive em conflito, tem a tendência a distorcer a verdade. Porque daí, muitas vezes você fala uma coisa e você não quis ofender. Você não teve a intenção de magoar nem de ofender, mas a pessoa entendeu o que você quis. Então esse é o perfil do magoado. É uma pessoa que já tem a predisposição também a ficar magoado. Então, essa pessoa, ela tem uma grande dificuldade de reconhecer os seus erros. Geralmente a pessoa que não reconhece que errou. E às vezes não entende por que estão magoando ela, porque não reconhece seus erros, né? E é uma pessoa que fica feliz com a derrota do outro. Fica contente quando vê aquela pessoa que ele acha que está magoando ele, se dá mal na vida. Então, né, infelizmente, não é assim que é para ser. Isso são, né, consequências de como a pessoa administra mal aquilo que tem na vida e no mundo. E então, como é que a gente faz para lidar? Primeiro, tu tem que reconhecer o perfil daquela pessoa que é magoador. E você já sabe o que esperar dele, o que vem daquela pessoa. Então, você não precisa ficar surpreso e muito menos sentir coisas ruins, porque a pessoa, ela é daquele jeito e você não vai mudá-la. Então, deixa que ela siga a sua vida e desconsidere aquelas coisas que ficam remoendo dentro de você. Porque o problema da mágoa é remoer. A pessoa remoe
tem pessoas que remoem dia e noite. E assim, se a pessoa não consegue lidar com a mágoa, ela vai desenvolver doenças. Fica doente o espírito, fica doente a mente e fica doente o corpo. Porque a mágoa vai corroendo, aquela remoção vai corroendo e desorganizando a ordem funcional, o equilíbrio que tem no nosso organismo. E nós temos inúmeras doenças que estão acometendo a população hoje, entre elas a fibromialgia, que é uma doença extremamente limitante, uma série de doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, diabetes, enfim, desorganiza o organismo, que o nome é organismo porque é organizado. Então, a vida é resultado da organização. E tudo que desorganiza, destrói a vida. E a mágoa, como é tudo interligado, ela é mental, espiritual, mas, a princípio, é abstrata, mas influi na matéria. Ela vai desorganizando e isso qualquer profissional da saúde que trabalha com essa área vive atendendo pessoas que é consequência de mágoas, de coisas que não resolveram durante a vida. Então, se a pessoa não resolve, carrega aquela mágoa, ela vai desenvolver problemas. Então, por isso que é importante a gente realmente entender, primeiro, o estímulo. Será que é um estímulo para ofender? E se for, eu devo levar a sério? Não. Então, a gente pode se esquivar, deixar para lá, porque justamente a gente não vai mudar essa pessoa. E o melhor de tudo é evitar a exposição às pessoas desse perfil. Agora, a gente procura não dar aberturas desnecessárias, Porque se é inevitável, você tem que conviver, ele está no teu trabalho, ele é da família, ele é uma pessoa que tu vai ter que conviver, aí você tem que aprender a desarmar ele com o amor de Cristo, o amor de Jesus. Mostre o amor, que essa pessoa está amarga, então ela está precisando adoçar a sua vida, e o amor é o que mais adoça. E acima de tudo, a gente tem que tentar entender a realidade, ver o que motiva negativamente a pessoa e não confrontá-la. Porque uma pessoa que tem esse perfil de magoar, alguma coisa move ela negativamente. Então, entenda que tem um motivo e não confronte, porque você não vai resolver o motivo. E evitar de ficar carregando e remoer as mágoas assim que passou a situação, porque tem situações que vão gerar, mas a situação passa e a mágoa tem que passar junto, Não pode ficar carregando ela. E o melhor caminho para se livrar da mágoa é o perdão, é perdoar. Compreenda e perdoe, que daí você não vai carregar essa mágoa, você não vai ficar doente, você não vai querer se vingar, você não vai se achar incompreendido, nem vítima, e nem vai ser atormentado por esses pensamentos e sentimentos contínuos que muitas pessoas carregam. Então, a gente tem que ter esse olhar real sobre o outro. Porque o ser humano tem o real e tem o imaginário. E muitas vezes as pessoas confundem o olhar imaginário com o olhar real, aquilo que realmente está vendo e está acontecendo. Porque o filtro pessoal de cada um faz com que a pessoa veja do seu jeito e não exatamente como é.
Então, para a pessoa ver do jeito que é, ela precisa ter um olhar amoroso, neutro e livre de acusações ou reprovações. Que muitos olhares já vêm reprovando, daí a pessoa nem vê o conteúdo. Ela já está interessada em reprovar, já está interessada em acusar. Então, para que a gente possa, a gente tem que ter uma posição neutra e amorosa, para você poder, né, saber a importância real de cada coisa. E não aquele imaginário, porque não tem sentido você se ofender por causa do imaginário. É uma coisa que você está imaginando, o outro não está te ofendendo. Então isso tem que tomar cuidado para não se confundir. E a gente tem que entender, né, a realidade de algumas pessoas que já carregam com ela a mentira, a traição, a raiva, o interesse, são tudo interessados, nada é verdadeiro, é tudo por interesse. Outros que são abusados, né? Outros que são debochados, outros que estão sempre em dúvida, né? Enfim, a vaidade tem tantas coisas, né, que faz com que a pessoa se confunda e não saiba olhar claramente. Então, é primeiro a predisposição de não se magoar. A predisposição de entender esse mundo, entender que aqui tem o mal e que está nas pessoas e que você não pode se decepcionar com as coisas ruins que acontecem nesse plano porque faz parte dele. Então, a gente tem que tentar entender para que a gente possa livrar o nosso espírito da mágoa, porque o estímulo é sempre uma ofensa. A pessoa se sente ofendido, mesmo que for imaginário, mas, né, ela se sente ofendida. E existem também, né, os magoadores, né, os abusadores, que repetem, até chegar a um ponto de tirar a pessoa do controle. A pessoa se descontrola, tem um descontrole emocional, se agita e pode ficar até violenta. Então, para que a gente possa realmente viver, né, a gente tem que saber perdoar. E a gente tem que ajudar aquela pessoa que é o magoador. Ajude ele, não fique com raiva dele. Tem que ajudar, se puder, se ele der oportunidade. E aí a gente consegue ir superando essas coisas todas, para evitar de ficar doente do espírito, da mente e do corpo. Amém.